Eu vou começar com um pedacinho para lembrar você até chegar na coisa mais séria. A delação do Coronel Cid. Isso aqui é um ponto muito importante. O acordo de delação prevê que ele não pode abrir a boca depois que faz a delação. O Coronel Cid, usando a rede social da mulher, detona a própria delação que ele fez, dizendo que Alexandre de Moraes é um cão de guarda, que não está nem aí para provas, que é protegido pelo STF, que o delegado federal tentou induzi-lo e colocar palavras na sua boca, que jamais ele falou que Bolsonaro deu golpe. E por que Alexandre de Moraes não cancelou a delação do Coronel Cid? Porque a denúncia do procurador-geral Paulo Gonet está sustentada nessa farsa da delação do Coronel Cid. E se ele cancela a delação, inutiliza todas as provas. E aí, o inquérito vai por água abaixo. Agora a coisa vai ser mais profunda e mais grave. Escute isso aqui. Eduardo Tagliaferro. Quem é esse cara? Era o chefe da Unidade Especial de Combate à Desinformação do TSE. Homem de confiança de Alexandre de Moraes no TSE. Ele abastecia de informações os assessores de Alexandre de Moraes no STF, a sua chefe de gabinete, Cristine Kuzahara, e o juiz auxiliar, informando e mostrando quem era cada pessoa. Para aí, não acabou não, a coisa vai ficar pior ainda. No dia 8/1, naquela baderna, 243 pessoas foram presas que estavam dentro das repartições. Não tem prova que elas quebraram nada. Flávio Dino escondeu as imagens. E se provasse que elas quebraram alguma coisa, não é para pegar 14, 15, 16, nem 17 anos de cadeia. Dano ao patrimônio público, no máximo, são 3 anos. Débora do Batom, 14 anos por causa de um batom. Um cara que não tem prova que ele fez nada, só sentou na cadeira de Alexandre de Moraes no STF e falou meia dúzia de abobrinha contra Alexandre de Moraes e o STF, agora pegou 17 anos de cadeia. A injustiça dessa gente do STF clama aos céus. Essa gente vai pagar caro diante de Deus. Mas calma, não acabou por aí não. Um dia depois do quebra-quebra, e é bom dizer que a esquerda fez pior do que o dia 8, 2006, 2014, 2017, com gente ferida, nunca ninguém foi preso por nada, nem condenado por nada. Agora, no dia seguinte, no dia 9, lembra das pessoas que estavam em frente ao QG há mais de 40 dias sem quebrar nada? Essas pessoas foram enganadas e levadas para um confinamento de um ginásio. 1.929 pessoas. Dizendo que iam levar para a rodoviária e levaram para lá. Aí, escuta como é que foi. Durante 5 dias, a troca de conversas entre Tagliaferro, do TSE, e a turma de Alexandre de Moraes no STF, classificava essas pessoas através de conversas de WhatsApp. Se alguém falava bem de Bolsonaro, metia o pau nas eleições, era contra Alexandre de Moraes e o STF, essas pessoas eram mantidas presas. As outras eram liberadas. Isso é KGB? A polícia secreta da União Soviética que matou e perseguiu opositores? Isso é Gestapo do nazismo? Gente, isso é uma vergonha. Isso é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Mais de 6 gigabytes. Sabe o que representa isso? Mais de 600 mil páginas de papel ofício 4x4 da conversa do assessor de Alexandre de Moraes do TSE com seus assessores no STF. Conversas sérias, que ninguém fala nada, que a imprensa ignora essas provas. A Folha de São Paulo começou a mostrar isso, mas parou. Por que parou? Ameaça de Alexandre de Moraes? Ameaça do STF? Qual o acordo? Por que a imprensa brasileira protege os crimes de Alexandre de Moraes e não denuncia? Não tem nada em lugar nenhum das denúncias graves com prova do Tagliaferro contra Alexandre de Moraes, que mostram que Alexandre de Moraes cometeu um verdadeiro atentado contra o Estado Democrático de Direito. Senadores, ele tem que tomar um impeachment, ser julgado e preso pela covardia, pela injustiça e pela maldade contra brasileiros inocentes. Câmara dos Deputados tem que aprovar anistia. Essa gente presa e condenada covardemente por esse ditador. Que país é esse? Que nação é essa que protege um criminoso porque está vestido de uma toga? Isso é uma vergonha, isso atenta contra a democracia brasileira. Essas são as verdades absolutas que você não vê na imprensa. Deus abençoe você e sua família. Tenha misericórdia do Brasil. Recebeu a notificação da Justiça Americana, via Ministério da Justiça, para a intimação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no processo movido contra ele pelas empresas Rumble e Truth Social.
A Marina Demore traz as informações atualizadas para a gente, porque, Marina, eu queria entender quais serão, então, os próximos passos desse caso. Boa tarde para você. Oi, Débora. Boa tarde para você também. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, só para a gente entender direitinho o que está acontecendo, né? A Rumble e a True Social, que são empresas que pertencem ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entraram com uma ação judicial na Justiça da Flórida, visando responsabilizar Moraes por decisões proferidas contra as empresas. Agora, o Superior Tribunal de Justiça brasileiro recebeu, então, a notificação da Justiça dos Estados Unidos para que Alexandre de Moraes se manifeste no processo que as plataformas, né, que as empresas judiciaram contra ele. Se a autorização não for concedida, considera que o Estado brasileiro considera a ação improcedente e o ministro não será oficialmente citado. Além disso, né, agora, aliás, cabe ao ministro do STJ, Benjamin Hermann, decidir, então, se essa decisão vai ser autorizada, vai decidir se vai autorizar ou não a execução dessa citação. Caso seja dado o aval, então, pelo presidente do STJ, será indicado um juiz responsável por intimar o ministro. Além disso, o próprio ministro Moraes pode informar ao STJ se deseja receber essa citação. Caso contrário, o presidente tem a opção de encaminhar o processo a um relator da corte para que o tema seja analisado. Só lembrando, em julho, a Trump Media e a Rumble apresentaram uma petição à Justiça dos Estados Unidos contestando uma nova ordem de bloqueio do ministro Alexandre de Moraes. Segundo as empresas, a decisão é considerada ilegal em território americano. A gente relembra também uma entrevista que foi concedida pelo advogado das empresas, Martim de Luca, que disse, né, à CNN que as ações de Moraes violam o Tratado de Assistência Jurídica Mútua estabelecida entre o Brasil e os Estados Unidos. Ele destacou nessa entrevista ainda que nenhum outro magistrado brasileiro tem adotado condutas semelhantes de violação aos acordos bilaterais estabelecidos, né, pelos Estados Unidos e, no caso, com o Brasil. A petição apresentada pelas empresas de Donald Trump afirmam ainda que uma decisão de Moraes exige que a Rumble bloqueie uma conta do comentarista político Rodrigo Constantino, preserve seu conteúdo e divulgue os dados do usuário ao juiz sob ameaça de multas diárias no valor de mais de R$100 mil a partir do dia 13 de julho de 2025. Diz ainda que a ordem de Moraes não foi notificada por meio de nenhum mecanismo legal de tratado e parece ter sido emitida sem aviso prévio ao governo dos Estados Unidos. Então, agora, Débora, cabe ao presidente do STJ decidir se essa citação vai para frente ou não, de que forma Moraes poderá responder a esse processo e se o Estado brasileiro vai considerar que essa ação é procedente.